Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se você é novo ou nova aqui no canal, por favor, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe e divulgue com os colegas, porque isso incentiva muito a nossa produção aqui, ok? Então, sem muita demora, vamos lá ao conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre construtivismo. Eu sempre que entro numa sala de aula, pela primeira vez, eu sempre me declaro um professor construtivista. E o pessoal sempre pergunta: ô professor, o que é então construtivismo? E eu sempre respondo. Constantemente eu estou respondendo. A cada nova turma eu respondo de novo o que é que eu entendo como construtivismo. E eu gostaria de socializar esta questão aqui com vocês. Em primeiro lugar, o construtivismo pode ser entendido a partir de duas abordagens. Uma abordagem filosófica e uma abordagem científica. Do ponto de vista filosófico, o construtivismo pode ser entendido como uma teoria intermediária entre racionalismo e empirismo, que são duas formas de conceber o conhecimento a partir das teorias filosóficas. Então, do ponto de vista do racionalismo, os racionalistas têm como pressuposto que todo conhecimento tem origem na razão, ou seja, que o homem, pela razão, pode chegar ao conhecimento verdadeiro. Nesse aspecto, o conhecimento é produzido de dentro da cabeça para fora. O conhecimento está aqui, centrado na cabeça. Já o empirismo acredita que todo conhecimento é produzido a partir dos sentidos. É no contato com o mundo físico que eu acabo construindo, ou nesse caso a palavra correta é adquirindo conhecimento. O conhecimento está nas coisas e é a partir do tato, da visão, do olfato que eu consigo, ou seja, dos sentidos, que eu consigo acessar este conhecimento. Então o conhecimento não está dentro da cabeça, mas sim fora dela, está no mundo. Para o construtivismo, o conhecimento ele não está nem aqui dentro da cabeça, nem nas coisas do mundo. Ele está na interação deste sujeito com o objeto do conhecimento. Então, nesse aspecto, do ponto de vista filosófico, o construtivismo é uma teoria intermediária entre racionalismo e empirismo, porque ela acredita que todo conhecimento é construído e é construído a partir das vivências desse sujeito com o mundo que cerca ele, tanto fora como dentro de sua cabeça. Já do ponto de vista científico, nós podemos dizer que o construtivismo é uma teoria científica que explica a tendência genética de ultrapassar as construções já acabadas para satisfazer as lacunas do conhecimento. Ou seja, o construtivismo enquanto ciência, ele procura entender a gênese do conhecimento. Como é que um conhecimento passa de uma abordagem mais simples para uma abordagem mais complexa, como é que se constrói o conhecimento. E é justamente nesse aspecto científico que o construtivismo ganha tanta importância, porque apesar de poder ser entendido como uma abordagem filosófica, em termos científicos ele inaugura uma nova perspectiva de entender, sobretudo, a aprendizagem que tanto nos interessa enquanto educador. Nesse sentido, não existem estruturas inatas. Toda estrutura pressupõe uma construção. Gênese e estrutura são indissociáveis temporalmente, ou seja, estando-se em presença de uma estrutura como ponto de partida e uma mais complexa como ponto de chegada, entre as duas se situa necessariamente um processo de construção que é a gênese. É justamente sobre essa gênese que incide o construtivismo. O construtivismo, enquanto filosofia, ele acredita que esse conhecimento é construído não a partir do protagonismo absoluto da razão ou do protagonismo absoluto do meio, mas sim na interação, na vivência, no processo experiencial desse sujeito que vive neste meio social, simbólico, físico, químico, seja lá o que for que você queira colocar nessa equação aí, mas é uma interação do sujeito com o meio do ponto de vista mais amplo possível. Trazendo alguns autores aqui para essa discussão, por exemplo, segundo Camus e De Vries, o construtivismo refere-se ao processo pelo qual passam os indivíduos no desenvolvimento de sua própria inteligência adaptativa e conhecimento. Ele não é uma prática ou método. Preste atenção, gente. Se o construtivismo ele é uma teoria que explica como o conhecimento é construído na interação sujeito e objeto, logo
ele não é um método nem uma técnica, é uma teoria que explica esta relação sujeito e objeto do conhecimento. Nesse sentido, eu, como professor, por exemplo, eu posso desenvolver vários métodos didáticos, eu posso desenvolver várias técnicas de ensino, mas eu não posso dizer que essa técnica é a técnica construtivista. O que eu posso dizer é que esse método que eu desenvolvi, ele se baseia no construtivismo, porque ele parte da premissa de que o conhecimento é construído. É por isso que quando a gente fala em construtivismo, a gente não fala em um método construtivista, em uma técnica construtivista lá criada por Piaget ou depois pelos autores que aderiram a essa abordagem construtiva do conhecimento, porque é uma teoria, ele não é um método para desenvolver uma aula, não é uma técnica para dar uma aula melhor. Ele é uma teoria que explica como um sujeito constrói conhecimento e como ele passa de um conhecimento mais simples para um conhecimento mais complexo. Por isso que não é técnica e não é método. Assim, nós podemos dizer que vão existir inúmeros métodos construtivistas e técnicas de ensino construtivista, desde que seus autores tenham se baseado no construtivismo, mas não é o construtivismo que é uma técnica, que é um método, é o fazer daquele profissional, a prática daquele profissional que está embasada no construtivismo. Neste sentido, Beck reforça essa concepção de construtivismo dizendo o seguinte: o construtivismo é uma teoria que nos permite interpretar o mundo ao mesmo tempo que nos situamos como sujeitos viventes nele. À medida que eu vou construir no mundo, eu construo também o sentido do que é o mundo e construo o que é a minha itinerância neste mundo. Então o construtivismo ele não só vai falar, digamos assim, desse processo de construção do conhecimento, mas também do processo de construção de si, desse sujeito em interação com esse mundo e das interpretações simbólicas que ocorrem neste mundo. Assim, gente, o construtivismo é a ideia de que nada a rigor está pronto, acabado, e de que especificamente o conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico, social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais e se constitui por força de sua ação no mundo. Para nós educadores, essa ação no mundo e com o mundo que mais nos interessa é a ação inteligente. Então, nesse aspecto, o que é inteligência? Para Piaget, inteligência é adaptação e sua função é estruturar o universo da mesma forma que o organismo estrutura o meio ambiente, não havendo diferenças essenciais entre os seres vivos, mas somente tipos específicos de problemas que implicam em níveis diversos de organização. Nesse aspecto, inteligência é adaptar-se ao mundo, é resolver problemas que estão ao seu redor. Mas o que caracteriza uma ação inteligente do ponto de vista da resolução de problemas? Vamos ver? Para explicar alguns conceitos importantíssimos para o entendimento de como a inteligência ocorre, como ela opera nesse mundo, eu vou chamar vocês para interpretar algo bem simples. Preste atenção nesse desenho. Vocês podem perceber que este é um desenho muito feio, tá muito horroroso, que eu fiz à mão livre no Paint, seja lá como você quiser chamar. Perceba o seguinte: que tipo de animal é este que está representado? Você consegue descobrir? Eu sei, não é um Pokémon, vou logo dizendo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, mesmo analisando esse desenho horrendo, muito mal feito, disseram que é um coelho. E realmente, a minha intenção foi desenhar um coelho. Mas este é um coelho que existe no mundo real? Não. Esse é aquele coelho lá da nossa educação infantil, nosso primeiro ano, que a gente pintava na época da Páscoa. Mas como é que você consegue olhar para algo tão medonho como este desenho e deduzir que é um coelho? Você faz isso a partir de esquemas que você tem dentro da sua cabeça. O que é um esquema? Um esquema é uma estrutura abstrata que existe aí no seu sistema cognitivo que lhe permite destacar e fixar
características lógico-matemáticas importantes e abstratas das coisas que estão ao seu redor. Então, quando você desenhava lá na escola ou pintava aquele coelho bonitinho lá do dia da Páscoa, da musiquinha de um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, coelhinho da Páscoa, que cor você tem? Azul, amarelo. Quando a gente terminava uma atividade como essa, a professora ou o professor dava um coelho desse para a gente pintar. Naquela ocasião, você retirou algumas características. Você disse assim, olha, se tem orelha grande, tem um focinho com 3 cabelinhos de um lado e um do outro, e tem um dentinho saliente, então é a representação de um coelho da Páscoa, ok? Então você pegou esse esquema. Então toda vez que você olha para um desenho que tem características que você já fixou na sua cognição em relação a um coelho desenhado, você diz, não, isso aqui é a representação de um coelho da Páscoa. E não importa se ele está feio, bonito, torto, todo mal acabado, você vai saber que é um coelho da Páscoa. Mas olha esse outro desenho. E aí? O que é isso? Já sei, algumas pessoas estão dizendo, é um Pokémon, é um Digimon, é um monstro que veio das profundezas do Hades. Mas não, gente, nem eu sei o que é isso. Eu simplesmente desenhei algo bem assim esdrúxulo, o suficiente para que vocês tivessem dificuldade de entender. Perceba o seguinte, quando você olha este desenho que eu fiz, que é um coelho muito mal feito, mas você consegue entender que a representação daquele coelho da Páscoa, daquele desenho de coelho da Páscoa que você recebia na escola, você está fazendo um processo de assimilação. A assimilação, para a teoria construtivista piagetiana, é a interpretação de uma informação nova a partir de um dado antigo, de uma informação antiga. Ou seja, é a utilização de conhecimentos prévios sobre a realidade. Então você já tinha um conhecimento sobre o que é a representação de um coelho da Páscoa, e quando eu lhe mostrei esse desenho muito feio, você foi lá, é como se fosse um fichário, sabe? Você abriu a gaveta e foi procurando, onde é que tá, cadê, o que é isso? E foi comparando com suas fichas, até que você achou uma ficha lá, que era da representação do coelho da Páscoa, da representação do desenho desse coelho. Você comparou e lá diz que se tem orelhas grandes, tem um focinho com aqueles pelinhos, como nós falamos, e um dente saliente, é um desenho do coelho da Páscoa. Então você simplesmente usou o conhecimento prévio para dizer o que era aquilo que estava à sua frente, ou seja, você fez um processo de assimilação para descobrir. Agora, neste desenho que você está vendo, que você não sabe o que é, você vai dizer para mim que ele é um... Vamos inventar um nome aqui qualquer. É um lupa-lupa. Sei lá se tem um nome desse. Esse animal chama lupa-lupa. Você nunca viu um. Você não sabe o que é. Então, você olhou para esse desenho, comparou com vários esquemas sobre desenhos e representações de animais que você tem dentro da sua cachola, e você não achou nenhum que se encaixasse perfeitamente. Então o que você fez? Você criou um novo esquema e disse, parece um coelho, mas não é coelho, tem orelhas pequenas, tem 3 chifres e dentes pontudos, é lupa-lupa. Acabou, resolvido o problema. Isso se chama acomodação. A acomodação para o construtivismo piagetiano, ela ocorre quando você não tem dados suficientes para interpretar a realidade a partir dos esquemas que você tem. Então o que é que você faz? Você cria um esquema novo ou você muda radicalmente um esquema que você já tinha. Nesse caso, é como se a gente fosse lá numa pasta do computador e fizesse uma cópia do esquema coelho desenhado feio e transformasse esse, mudasse, colocasse uma série de informações novas e transformasse esse esquema agora que antes era coelho no esquema lupa-lupa, entende? Quando eu estou num relacionamento amoroso, que eu olho para alguém e digo assim,
esse cara aí vai me causar problema, então essa moça vai me causar problema. Isso é assimilação. Você está interpretando uma realidade que está à sua frente a partir de um conhecimento prévio que você tem. Ou quando você olha para algo novo e fica extasiado e diz assim, eu não consigo entender isso, o que é isso? E aí você interpreta segundo conhecimentos que você tem, mas não é suficiente. Aí você cria um conhecimento novo, uma nova categoria dentro de sua cabeça, ou seja, você cria um novo esquema para entender a realidade ou modifica esse esquema. Isso é acomodação. Então volte comigo aqui, perceba agora aqui no slide o processo pelo qual se desenvolve a inteligência e o processo pelo qual nós usamos a inteligência para resolver nossos problemas ocorre a partir da adaptação, e o processo de adaptação ocorre a partir de assimilação e acomodação. Não existe assimilação sem acomodação e não existe acomodação sem assimilação. Lembra do exemplo que eu acabei de dar? Se eu olho para um coelho horrível como este, eu estou assimilando, mas eu estou também pegando o esquema que eu tenho de coelho lá da pré-escola, da minha educação infantil, e estou mudando ele um pouquinho para poder entender coelho muito feio, muito mal desenhado, que foi o que eu fiz. Então, toda vez que você assimila, você também acomoda um pouquinho. Mas quando você olhou para esse lupa-lupa, você não sabia o que era, você provavelmente pegou um esquema que você tinha sobre coelho e transformou num esquema de lupa-lupa, mudou completamente. Só que para fazer isso você teve que olhar para esse desenho horrendo e dizer assim, nossa, o que será que eu conheço que é parecido com isso? Aí você tentou interpretar, interpretou um pouco, mas não achou nada, criou um novo. Então, toda vez que eu faço um processo de acomodação, eu também tenho um pouco de assimilação. Então, no processo adaptativo, eu sempre tenho assimilação e acomodação juntos, são processos que não se separam. Ou eu tenho mais acomodação e pouquíssima assimilação, ou eu tenho muita assimilação e pouca acomodação, e assim por diante. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, para saber se você entendeu o que eu acabei de dizer. Uma criança de 3 anos, em comparação a um adulto de 60, quem é que vai assimilar mais? É a criança ou o adulto de 60 anos? Se você respondeu que é a criança, você provavelmente errou. Sabe por quê? Porque pense comigo, vamos pela lógica, um adulto de 60 anos já viveu muita coisa, já construiu muito conhecimento sobre a realidade. Então toda vez que ele encontra um problema à sua frente para usar sua inteligência, ele busca primeiro interpretar aquilo que está à sua frente a partir do que ele já conhece. Uma criança de 3, 4 anos, não. Ela vai buscar entender a realidade a partir de pouquíssimos esquemas que ela tem construído. Então ela vai acabar mudando esquemas e criando muitos outros. Então o esperado, do ponto de vista lógico, é que uma criança mais acomode do que assimile. Quando eu tenho um processo de adaptação, eu vou usar minha inteligência para resolver um problema, ou seja, eu vou me adaptar a uma determinada realidade. Quando eu vou me adaptar a essa realidade, usando os esquemas que eu tenho, seja pela acomodação ou assimilação, lembre-se, isso não se separa. Quando eu digo seja por um ou pela outra, eu estou falando de quem está mais à frente, de quem está comandando o processo. Eu vou gerar um conhecimento. Depois que eu gero esse conhecimento, ele é incorporado a algum esquema cognitivo que eu tenho. E aí ocorre um segundo processo, que é o de organização. Depois que eu crio um conhecimento, eu simplesmente vou lá na minha estrutura cognitiva e organizo ele. É como, novamente, se fosse aquele grande fichário. Eu tenho várias, prateleiras, eu puxo e dentro dele tem vários esquemas. Esquemas sobre comida, esquemas sobre animais, esquemas sobre relacionamento amoroso, esquema sobre relacionamentos fraternais e aí por diante. Quando eu crio um novo conhecimento, eu vou lá dentro da minha estrutura cognitiva e coloco aquele esquema no lugar certo. Eu organizo ele com base nos conhecimentos que eu já tenho. Então ele está onde? Está entre uma coisa e outra, do lado esquerdo, direito, abaixo, em cima. Eu vou lá e coloco aquele conhecimento dentro dessa rede de conhecimentos
que eu venho construindo ao longo da minha vida. Então, toda ação inteligente, ela implica um processo de adaptação e um processo depois de organização do conhecimento que foi gerado a partir dessa inteligência aplicada ao mundo, né? Aplicada à resolução dos problemas. E aí entra uma coisa bem interessante. Esse conhecimento que é produzido a partir da ação inteligente, que tanto nos interessa enquanto profissionais de educação, ele pode ser um conhecimento figurativo ou um conhecimento operativo. O conhecimento figurativo, como o nome já dá uma dica, é aquele conhecimento estático, é aquele conhecimento decoreba, que você não sabe direito para onde vai, que você não cria relações, você só gravou na sua memória e repete como um papagaio. O conhecimento operativo, como o nome já diz, operação, ele pressupõe comparações, relações, você consegue estabelecer diferentes correlações desse conhecimento com outros, com outras realidades, você entende a conjuntura em relação a esse conhecimento. Você quer saber se você tem mais conhecimento operativo ou figurativo? Quando você diz assim, eu aprendi um conceito, aprendi alguma coisa, e você não consegue explicar com suas palavras, é porque essa sua aprendizagem provém de um conhecimento figurativo. Se você não consegue explicar com suas palavras de formas diferentes daquela que você leu, daquela que você, digamos assim, aprendeu, gravou, é porque você realmente não construiu um conhecimento operativo sobre aquilo. Se você consegue explicar de 2, 3, 4 formas diferentes aquilo que você aprendeu, aí nós estamos falando de um conhecimento operativo. O conhecimento operativo, ele tem algumas características básicas, que é a abstração, a reversibilidade, a relação, esse tipo de coisa. E é justamente esse tipo de conhecimento que nós, professores, tentamos oportunizar que seja construído na cabecinha dos nossos alunos, ou na cabeça do nosso aluno adulto, não é mesmo? Na estrutura cognitiva de nossos alunos. E aí eu vou logo dizendo para vocês, né? Se você está me ouvindo isso, Miguel, professor construtivista falando aluno, que significa ser sem luz e tal. Gente, isso é bobagem. Aluno nunca significou um indivíduo sem luz, que eu vou lá iluminar. Se você acredita nisso, esquece, viu? Um parênteses aí, dá uma boa pesquisada. Isso foi uma bobagem que alguém falou e foi se popularizando. Aluno remete a alguns verbos que tem a ver com alimentação, com cuidado. Então, o aluno é aquele indivíduo que é cuidado, que é alimentado, né? Uma relação que lembra uma relação maternal, uma coisa bonita. Então, a palavra aluno não tem nenhuma conotação pejorativa nesse aspecto. Então, esse seu aluno, é esse construtivismo que prima pela a construção do conhecimento a partir da ludicidade, a partir do prazer, a partir das relações reais com o mundo, que não penaliza o erro como algo assim a ser abominado, mas o erro enquanto um processo normal da aprendizagem, que é corrigido a partir dessa interação com o conhecimento, com as pessoas e com o mundo, que o construtivismo prega tanto e que eu, enquanto professor construtivista, acredito. Então, ser construtivista para mim é acreditar que as pessoas são ativas no processo de construção do conhecimento e que elas constroem esse conhecimento a partir da interação com o mundo das ideias, dos símbolos, das relações sociais, das coisas físicas, simbólicas. É nessa praxe, nesse devir de estar andando para um lado para o outro, nessas itinerâncias malucas, né, que nós vivemos, que a gente vai construindo o conhecimento sobre o mundo, com o mundo e sobre a gente, se posicionando nesse mundo. Ok, gente? Espero que você tenha gostado, entendido melhor um pouco sobre o que é construtivismo. Se gostou, aquele velho compromisso ético, dê seu like e compartilhe o vídeo. E até a próxima. Um grande abraço.